Olá pessoal, eu sou a Lucinéia e hoje estou aqui para fazer mais uma reflexão com vocês, no sentido de dar continuidade ao que eu venho falando aqui nos últimos vídeos. Como eu falei da última vez, eu pretendo postar vídeos nas terças e sextas. Hoje é terça-feira, 27 de janeiro, então eu vim aqui para fazer esta breve reflexão. No vídeo passado, eu falei sobre a importância de nós termos o comando da nossa vida, de nós sermos os senhores da nossa vida e tomarmos consciência dessa autorresponsabilidade que nós precisamos ter. Só que depois eu fiquei pensando que muitas vezes parece que nós vivemos dentro de uma bolha e a maior parte das pessoas que convivem com a gente, meio que elas partilham do mesmo tipo de pensamento, da mesma visão de mundo. Vez ou outra a gente cruza com alguma pessoa que pensa diferente, a gente tende a se afastar dela. E eu mesma falei isso, né? Para que a gente deixe de lado aquelas pessoas que pensam de uma forma que não tenha a acrescentar na nossa vida. Mas, por outro lado, a gente precisa divulgar as coisas que a gente aprende, a nossa evolução, para que outras pessoas se inspirem e vejam que existem passos que precisam ser dados no caminho da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento pessoal. Porque, assim como hoje em dia algumas coisas são óbvias para mim, um dia elas não foram óbvias, né? E assim, do mesmo jeito também, alguém que está muito mais evoluído, num patamar muito acima do meu, também vê as coisas de uma certa forma, vê coisas que para ela são óbvias e para mim ainda eu estou construindo, né? Então é importante a gente ter clareza disso. Mas como eu disse, naquele vídeo eu falei sobre a importância de nós sermos os senhores da nossa vida, né? Seja o senhor da sua vida, tenha a responsabilidade, a autorresponsabilidade e essa consciência de que tudo aquilo que tudo aquilo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Talvez uma pequena porcentagem de coisas, de circunstâncias, não fiquem sob o nosso controle o tempo todo, mas, como eu falei já, nós sempre temos escolha, né? Mesmo quando nós achamos que não, nós temos escolha, nem que seja na forma de pensar, na forma de ver a vida, na forma de enxergar as coisas mesmo, né? Os óculos com os quais a gente vê a realidade acaba sendo uma escolha. Em pelo menos um nível muito pequeno, nós sempre temos uma escolha, né? E a maior parte da nossa vida é resultado das escolhas que a gente faz todos os dias e das pequenas escolhas. Mas talvez essa coisa de pensar grande e de tomar o rumo da vida e ser o senhor do seu destino, talvez isso já esteja num nível mais acima. Depois eu fiquei me perguntando, pensando assim, para alguém que nunca ouviu algo nesse sentido, porque, como eu falei, para mim é óbvio, mas tem pessoas que não têm noção disso e acham que a vida dela é o resultado das circunstâncias, né? Então, porque eu nasci em tal lugar, nasci em tal família, não tive oportunidade de nada. E a pessoa vai internalizando aquilo e achando que ela não tem como sair daquilo, né? De uma vida que ela vê que é ruim, né? Ela tem consciência de que aquela vida não é a vida que ela gostaria de ter, mas de alguma forma ela fica presa naquilo ali. Então, essa coisa de ser o senhor de si talvez esteja num patamar acima. Antes disso, a gente precisa compreender. Agora que eu comecei a gravar, começou o barulho de. Parou. Não vou editar esse vídeo, vai ficar assim mesmo. Antes disso, a colocação que eu quero fazer hoje é: não seja um mendigo da vida.
Talvez esse seja o primeiro passo antes de eu querer ser o Senhor. Pelo menos eu não tenho que ser um mendigo da vida. O que significa isso? Significa você não comprar aquela ideia de que você precisa só do suficiente para viver. Será que a gente veio para este mundo com todo o potencial que a gente tem, com o cérebro do tamanho que a gente tem, com toda a informação que a gente tem hoje, né? Com a internet aí que dá 1000 possibilidades para você de aprender, de estudar, enfim, N coisas. Será que nós estamos aqui para viver uma vida que seja suficiente para sobreviver? Sendo que nós acordamos todos os dias, né? Acabou de iniciar mais um ano de 2026. Nós temos 300, agora um pouco menos, mas 300 e poucos dias em que nós vamos acordar todos esses dias deste ano. E ao invés de buscar algo muito incrível, de buscar fazer da nossa vida algo que seja extraordinário, pelo menos do meu ponto de vista, né? Do seu ponto de vista, fazer alguma coisa que você acha que é muito construtivo, será que ao invés disso nós estamos aqui apenas para fazer alguma coisa para sobreviver? E as outras coisas que são incríveis vão ficar para as outras pessoas? Né? Então, a reflexão que eu quero fazer, e como eu digo, esse canal está aqui para isso, é para que a gente pense juntos o nosso papel no mundo. Não é possível que as pessoas se contentem com esse tipo de vida, né? De coisas tão absurdas que a gente vê por aí, de aceitar tão pouco da vida das outras pessoas, né? E começa com coisas simples, por exemplo, às vezes você tem uma amizade com uma pessoa, né? Você tem uma amiga lá que você pensa que ela é sua amiga, mas se você não alimentar aquela amizade, ela não existe. Né? Então, você precisa fazer um esforço muito grande para que aquela relação se mantenha, né? Você tem que estar sempre indo atrás da pessoa, visitar a pessoa, enviar fotos do que você está fazendo, se convidar para ir na casa da pessoa, e você vê que ela não te trata de uma forma que você acha que seria adequada, né? Porque uma relação é feita de duas partes, né? Você dá e você tem que receber também. E essa amizade só existe porque você alimenta? Isso já é uma forma de você ser um mendigo, né? Então, comece a pensar com a cabeça da pessoa que você gostaria de ser. Que é essa coisa, né, que está muito em alta aí na internet, de finja até que você se torne, né, alguma coisa nesse sentido. Finja até você se tornar alguém que você gostaria de ser. Eu não acho que você tenha que fingir, mas pensar o seguinte, como que a pessoa que eu gostaria de ser daqui a um tempo, como que essa pessoa agiria nessa situação? Né? Não se deixar levar pelas emoções, né? Ser racional nesse ponto, a gente precisa ter, né, esse nível de racionalidade para analisar as coisas, para ter visão de conjunto das coisas, né? E em tudo que você for fazer, nas amizades que você cultiva, nas suas relações, no seu trabalho. Será que às vezes eu não estou aceitando muito pouco no meu trabalho? Ou já por eu ter essa crença de que fazer o suficiente para sobreviver é o suficiente, não precisa fazer mais, aí eu mesma não confio em mim e não dou o máximo do meu potencial, eu não coloco o máximo do meu potencial à tona para expressar o que eu poderia expressar, porque eu tenho essa crença enraizada, né? Sendo que eu poderia ser muito mais, né? Confie em você, comece confiando em você para que as outras pessoas confiem também. Outro exemplo que eu gostaria de dar nesse sentido, que é um comportamento bem destrutivo, é, por exemplo, nessa questão de confiar em si mesmo, né? Hoje ainda eu estava retomando uma leitura, inclusive do livro que eu citei no vídeo passado, da Mágica de Pensar Grande, né? Que eu falei que
Algumas pessoas que consideram que é um livro de autoajuda, mas eu acho que é um livro bem legal, é um livro fácil de ler, assim, para quem tá começando nesse caminho, né? E tinha algum questionamento lá, assim, não faça nada, faça sempre as perguntas. E se alguém me pegar fazendo isso? E se eu for. Para você fugir desse tipo de situação, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vai roubar alguma coisa e ela tem esse ímpeto, aí ela poderia pensar: poxa vida, mas e se alguém me pegar fazendo isso? Né? E aí você traz isso para sua vida em todas as situações. E se alguém me pegar fazendo isso? Só que antes disso, daí eu colocaria, né, a questão: mas eu mesma estou vendo o que eu estou fazendo. Esses dias aconteceu um episódio que eu vi, uma pessoa conversando com a outra, e agora tem essa questão de que você pode mandar foto de visualização única ou áudio de visualização única, né? Ou então a pessoa fala e depois apaga e tal. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que que alguém precisa falar alguma coisa em um áudio, em um aplicativo, e depois apagar aquilo? Se você não pode manter a sua palavra, então não fale. Será que alguém que tem uma vida muito, muito extraordinária fala coisas que não vai poder sustentar depois? Então é nesse tipo de coisa, nessas pequenas coisas que nós precisamos começar a analisar o nosso comportamento frente à vida e frente às outras pessoas para ver o que é que a gente está construindo todos os dias. Sabe? Porque se você quer muito da vida, comece você mesmo se dando muito, se respeitando, não fazendo coisas que você vai se envergonhar depois. Às vezes por uma pequena recompensa, seja ela material, seja ela afetiva, seja de qualquer natureza, né? Será que vale a pena se colocar em situações pequenas para ter um resultado muito pequeno? Insignificante, né? O que seria o que as pessoas chamam de uma migalha? Por causa de uma migalha qualquer, você compromete toda a sua vida? Né? Então, vamos começar a ter esse tipo de reflexão. Sempre no sentido de evoluir, crescer, se desenvolver, expandir e contribuir para o desenvolvimento das outras pessoas também. Porque tem muita gente que não tem noção de que pequenas coisas destroem a vida delas. Na próxima semana, sexta-feira eu postarei um vídeo e na outra terça eu já terei retornado ao meu trabalho na escola. Aí provavelmente eu vou gravar alguma coisa do meu retorno ao meu trabalho na escola e aí eu vou ver se eu consigo, né, fazer essa dinâmica, mas aí eu pretendo postar esse vídeo para vocês, tá? Para deixar registrado aqui também para mim. Isso também é uma coisa que vale para mim, inclusive, porque eu estava me questionando esses dias, né? O quanto de coisas que eu já vivi na minha trajetória acadêmica e profissional que eu poderia ter gravado e mostrado para as outras pessoas, deixado guardado para mim. Imagina que incrível, né? Ter tudo documentado em vídeo, como eu já vi de outras pessoas por aí, né? Então, tentarei não, produzirei este tipo de conteúdo nas próximas semanas, tá bom? Para quem assistiu até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Deixe um gostei aí no vídeo, deixe um comentário, compartilhe com as outras pessoas, né? E vamos caminhando aí. Muito obrigada.